Vamos ler a Bíblia? Gênesis, capítulo número 2, verso número 15. É o texto de referência que gostaria de ler com vocês. A gente está falando o mês inteiro, irmãos, sobre esse versículo. E termina hoje essa reflexão, né, irmãos, da gente cultivar e guardar diversas coisas na nossa vida. E Deus realmente está interessado no nosso bem-estar, irmãos. Ele está interessado. Quero ler com vocês Gênesis 2,15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui para nos reunirmos, meu Deus amado, uns com os outros e nos alegrarmos, meu Deus amado, e vermos os irmãos, uns aos outros. Estamos aqui, meu Deus amado, também para te adorar, meu Deus amado, em espírito e verdade. Estamos aqui, meu Deus amado, para te dar glórias e honras. Estamos aqui, meu Deus amado, para ouvir tua palavra, abrir a Bíblia e ela abrir o nosso coração. Estamos aqui, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, porque há um prazer, porque o Senhor é nosso Senhor e Salvador e porque realmente queremos, meu Deus amado, estar aqui. Senhor amado, fale conosco, me use para isso. Que nada e ninguém nos impeça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você tomar assento, eu queria que você desse um abraço para a pessoa do teu lado. Né, Emília? Tudo bem, pastora querida? Cumprimenta a pessoa do teu lado. Silvio, cumprimenta a pessoa do teu lado aí. Escolhe, não fica paradinho não. Glória a Deus. Aleluias. Tem alguém que nos visita essa noite? Primeira vez ou segunda vez? Alguém? Ou todos somos de casa? Ô Cida, que saudades de você, Cida do céu. Você está trabalhando muito, Cida. Te amo, tesouro. Irmãos, então, cultivar e guardar. Tá bom? Cultivar, né? Recapitulando. Cultivar é fazer crescer. Tá bom? Fazer crescer alguma coisa nas diversas áreas de Deus, ou nas diversas áreas da nossa vida. Então, quando Deus disse para Adão e Eva, para que eles cultivassem e guardassem no Éden, é sobre isso que a gente está conversando esse mês. Então, cultivar é fazer crescer. E para fazer crescer alguma coisa na nossa vida, a gente tem que trabalhar para isso. Mas então, um resumo, cultivar é fazer crescer. E guardar é proteger, garantir, né, cuidar daquilo que a gente está fazendo crescer, tá bom? Então é fazer crescer e guardar aquilo que a gente está fazendo crescer na nossa vida. E no livro de Gênesis, capítulo número 1 e 2, vai falar de 3 grandes assuntos que a gente precisa cultivar e guardar. Áreas muito importantes de nossa vida. Primeiro, relacionamento com Deus. Se você reparar capítulo número 1 e número 2, Deus andava às tardes pelo jardim para conversar com Adão e Eva, tá bom? Então a gente precisa fazer crescer e cuidar isso que está fazendo crescer da nossa intimidade com Deus, e vai muito além do que tempo com Deus, ou comunhão com Deus, ou intimidade de Deus. Tem a ver com os planos de Deus, tem a ver com a missão que Deus nos dá, tem a ver com um chamado, é muita coisa, ou diversas coisas. Mas a nossa relação com Deus, a gente precisa fazer crescer ela, e também cuidar daquilo que está crescendo na nossa intimidade com Deus. Segunda coisa muito importante que veio ali no Éden, no capítulo número 1 e número 2, é o trabalho. O próprio Éden é trabalho. Então a gente precisa fazer crescer e cuidar, manter isso, essa área tão importante da nossa vida, que é o trabalho especificamente, né? A gente conversou sobre isso domingo passado. O trabalho não é maldição, é dom de Deus, é graça de Deus, e a gente nasceu para trabalhar. A gente nasceu para diversas coisas, para trabalhar em um desses. E hoje eu queria falar sobre a Eva. Então, a gente precisa cultivar e guardar, fazer crescer e manter e cuidar, proteger. 3 grandes áreas na nossa vida: a vida com Deus, trabalho nosso e a Eva. E a Eva aqui simboliza a esposa, simboliza a família, os filhos, os pais, os vizinhos, os amigos, o próximo. A gente também precisa cultivar algo acerca disso, em relação ao próximo, e proteger também e guardar. Ok, irmãos? Então, a gente precisa sim fazer crescer e cuidar daquilo que está crescendo,
nessas três grandes áreas da nossa vida. Por quê? Porque no capítulo número 3 degringola a coisa por causa do pecado, essa desobediência, né, de Eva e depois de Adão, de fazer aquilo que Deus havia dito não. Não. E aí olha que coisa interessante, eu quero começar então, eu vou agora pontuar um fundamento, o que degringolou nessa relação de Adão com a Eva, ou nossa para com o próximo, e o que nós precisamos fazer, tá bom? Então vou falar um princípio, depois eu vou falar o que o pecado causou nessa nossa relação, e o que nós precisamos fazer agora para ter relacionamentos saudáveis nessas três grandes áreas. Hoje eu vou focar na Eva, que simboliza o próximo, tá bom? Então, primeiro ali no verso número 18 do capítulo 2, Deus disse assim a Adão, né? O Deus olhou, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Então, eu quero ser bem prático, bem simples. Não é bom ficar solteiro, irmãos. Tá bom? Deus já olhou ali o próprio Adão e disse que não é bom que o Adão esteja só. É claro que por diversas coisas, né? Deus queria povoar a terra, Deus quer muitos filhos, Deus tem um plano de família no seu coração, enfim. Mas, irmãos, se você quiser ficar solteiro, irmãos, não tem problema nenhum, está tudo certo. O apóstolo Paulo é um que decidiu permanecer solteiro até o fim. Mas se você quiser casar, irmãos, eu quero te dizer aqui, não é bom ser um adulto solteiro. Então eu quero incentivar você a casar mesmo. Interessante, né? Hoje em dia precisa falar um pouco disso, né, Data? Precisa incentivar as pessoas a se casarem, né? Mas eu quero te dizer assim, irmãos, às vezes a pessoa pode ser é que a maturidade, a plenitude vem só com a união. Tá bom? Talvez é a forma mais prática de explicar isso. Não é bom estar sozinho. Por quê? Porque a plenitude da maturidade só vem com o filho, com o neto, com o cônjuge. E por isso que a gente precisa casar. Essas coisas exercem da gente a maturidade. E às vezes o adulto solteiro, ele não chega muito, às vezes, à maturidade. Pode ter 70 anos, mas não viveu tudo. Porque não casou, porque não frutificou, porque não teve filhos, não teve netos. Então, quero incentivar você assim, olha, se tem algo que Deus quer fazer no teu coração para te levar a essa maturidade humana que Deus sempre planejou, você precisa casar. Não quero entrar no âmbito aqui do casamento, mas eu quero incentivar você. O casamento é com alguém que você escolhe. Ninguém é obrigado. Eu acho que alguns séculos atrás era meio que obrigado. Os pais escolhiam isso para alguns filhos. Mas hoje, bem na verdade, é que você escolhe. Então, você que está solteiro, eu quero te dizer assim, pastor, mas eu já sofri muito nessa área. Irmãos, eu já escutei tanta profetada sobre a minha vida, mas eu continuo acreditando nos profetas. Eu já tive tantas situações ruins, mas amo a vida. Eu já passei cada coisa engraçada, para não dizer difícil, com os filhos. Eu sou apaixonado por eles. Quem que nunca deixou de dormir por causa de trabalho, mas a gente ama trabalhar? Eu sou de uma época que se ia chorar no banheiro. De tão fácil que era o serviço. Mas a gente estava no dia seguinte lá. Então o que eu estou querendo dizer, se você teve algumas frustrações, eu quero te dizer, não jogue a toalha. Até porque, sim, existem coisas muito difíceis, mas a gente pode transformar o nosso matrimônio numa coisa do céu. E o mais fantástico é que depende do esposo e da esposa. Esse que é o mais fantástico. Eu venho com a proposta nessa noite de falar sobre essas coisas. Então eu quero incentivar você a solteiro. E queria pedir para você, escolha bem. Eu conheço uma pessoa que escolheu a esposa de uma casa de show chamada Rodeio. E volta e meia, essa pessoa se separava e casava de novo. Mas sempre escolhia sua futura esposa dessa casa. Ele gostava muito dessa casa do Rodeio. Eu nem sei se tem mais isso. E nem sei se esse é o nome também, inclusive.
Não é essa aqui do Vita, tá, irmãos? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, escolha bem. Talvez esse aqui é um excelente ambiente para você escolher uma pessoa para viver para sempre. Um ambiente santo, um ambiente de igreja, um ambiente que as pessoas são tementes a Deus. Santo no sentido de santificados. Enfim. Segundo, esteja aberto o teu coração para isso. Porque às vezes a gente fechou tanto o nosso coração para isso que não permite. Às vezes tem uma pessoa bem intencionada que realmente está começando a gostar da gente, olhando para nós, mas a gente nem percebe e nem dá bola porque a gente está com o coração fechado, porque a gente não sabe de uma coisa, não quer mais sarna para se coçar. Talvez não seja assim. Tá bom, irmãos? Mas se você quiser permanecer solteiro, solteira, tá tudo certo. Tá tudo certo. E se você quiser casar, já vou te dar a manha. É fantástico. Mas é difícil. É maravilhoso. Mas, cara, dá um serviço que eu vou te dizer uma coisa. Grama dá serviço, irmãos. Filho dá serviço. Trabalhar dá serviço. Nós vamos ter medo agora porque é difícil? Ah, pastor, mas casamento é o mais difícil ainda, porque é duas pessoas pecadoras que se juntam para viver para sempre juntos. Claro, mas a graça de Deus é sobre esses dois pecadores. E se nós também em Cristo Jesus, fica melhor ainda, irmãos. Ou deve ficar melhor ainda. Mas por causa do pecado, irmãos, olha que interessante, como diz ali no capítulo número 2, verso número 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Olha que interessante como que era esse relacionamento no início, antes do pecado, no capítulo 3. Eles não tinham coisas que eles escondiam um do outro, não tinha vergonha entre eles, havia uma pureza, irmãos. Mas aí vem o capítulo número 3, e o capítulo número 3 você sabe que daí é o pecado. Eles comem daquilo que Deus disse não. E aí então a gente vai olhar ali no verso número 8, né? Eles se escondem da presença de Deus e diz Deus, Adão, cadê você, onde você está? E aí no verso número 10, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. No verso 11 Deus pergunta, quem te falou que você estava nu? E no 12 ele falou, foi a mulher que você me deu, companheira. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Olha que interessante, quando entra o pecado no mundo, irmãos, e o pecado entra nos matrimônios, nos casamentos, nos relacionamentos. Eu estou falando de Eva, irmãos, e vou falar bastante aqui de casamento, mas não é só casamento, é relacionamento com os primos, com os vizinhos. Então, olha que interessante, depois do pecado, o que Adão está fazendo? Ele está colocando a culpa na Eva. Então, irmãos, sabe esse negócio que sempre o outro é o culpado? Cuidado com isso, irmãos, porque pode ter uma natureza do pecado em si. Porque de alguma forma, irmãos, Adão também teve a sua culpa. Só que ele não está assumindo a responsabilidade. Mas ele está culpando a esposa. Irmãos, para a gente cultivar e guardar relacionamento saudável com o cônjuge, o matrimônio, o casamento, ter algo feliz de Deus para nós, a gente precisa talvez estar mais preocupado em resolver o problema do que culpar quem. Você entende, irmãos? Imagine assim, irmãos, que está pegando fogo a toalha. A gente não pode ter primeira proeminência de querer saber quem que botou fogo e como que botou fogo. Vamos olhar as câmeras para ver como é que começou. Não, nós temos que apagar o fogo. Então, irmãos, nesse relacionamento saudável, a gente não pode estar mais preocupado em descobrir de quem que é a culpa. Porque se a gente focar nisso, irmãos, a gente vai acabar se machucando. A gente vai acabar se ferindo. Por quê, pastor? Porque a gente vai acabar imputando no outro a culpa e sobrecarregando o outro. Viu? Você que é culpado. A culpa é tua. Então, é isso que Adão está fazendo aqui após o pecado. Por quê? Porque agora essa pureza se perde, a inocência se perde, diz ali o verso. O verso número 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas de figueira e cobriram-se. Então depois que eles pecaram, eles perderam a inocência, a pureza. Nós não podemos perder o respeito, a pureza e a inocência do casamento, irmãos, do matrimônio. A gente precisa preservar. Essa é uma coisa que nós temos que guardar com unhas e dentes. E a gente precisa ver aquilo que está, de alguma forma, maculando a pureza da nossa relação. A inocência, o respeito.
Às vezes é uma palavra, é um xingão. Então, se xingar, pastor, mas eu estou com raiva. Não importa se está com raiva, se está com frio, se está com calor. Não importa. Tem coisas que nós não podemos. Pastor, eu estava nervoso. Não, irmãos, não importa. Então, nervoso nós podemos matar alguém. Então, não importa, irmãos. A gente não pode. A pureza do relacionamento do marido e mulher, ela precisa ser preservada. O respeito precisa ser preservado. E aqui, de alguma forma, agora eles comeram fruto e aí eles estão percebendo que estão nus. E aí o que eles fazem? Eles começam então a esconder as coisas um do outro. Aqui eles estão escondendo as coisas, né, irmãos? O texto diz, inclusive, que é com folha de figueira. Então esse negócio, irmãos, no casamento, da gente esconder as coisas um do outro, irmãos, isso não está certo. É imaturidade. Pastor, para não brigar. Não, irmãos, esse negócio de esconder as coisas não é de Jesus Cristo, não está certo. Só começou esse negócio de esconder coisas depois que o pecado adentrou o coração da raça humana. Pastor, então o que eu faço? Porque se souber tem briga. Nós precisamos aprender a brigar. Nós precisamos resolver, discutir, aprender, ter maturidade para conversar um com o outro. Sem se ofender. Sem ter humilhação. Um escutando o outro. Mas o que eu estou explicando aqui, irmãos? Eu estou explicando que é de Deus esse negócio de a gente ser um. E não é bom que o homem esteja sozinho. Sabe o teu matrimônio? Louvado seja Deus pelo teu casamento. Eu sou franco para te dizer isso. Glórias a Deus nas maiores alturas pelo teu matrimônio. E vou te dizer, te encorajar, ele pode ser melhor ainda do que já é. Mas por causa do pecado, mexeu um pouco com o matrimônio de todo mundo, com o casamento de todos, com a união de todos. Mexeu demais. E é por isso, então, eu estou mostrando aqui um princípio de Deus, não é bom que estejamos sós. O plano de Deus é a gente se unir mesmo com alguém. Por causa do pecado, degringola muita coisa. E agora eu queria ler um texto com vocês para explicar o que nós temos que fazer. Pode ser outra coisa? Pode. Mas eu quero mostrar para vocês em 1 Pedro, capítulo número 3, o que a gente... Uma ajuda, né? O que a gente precisava fazer? O que a gente precisava fazer para cultivar e para guardar? Então, não tire isso do teu coração. O tempo todo é cultivar e aguardar. Tá bom, irmãos? É fazer crescer e cuidar para manter aquilo que está crescendo. No caso aqui, é a relação do matrimônio. Verso número 3 do capítulo... Verso número 1 do capítulo número 3 de 1 Pedro. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se em cada uma ao seu marido. Então, eu vou começar pelas mulheres, tá bom, irmãs queridas? Então, eu estou falando sobre casamento e vou mostrar aqui na Bíblia que se você seguir isso aqui, você vai ter sucesso no teu casamento. Tá bom? Pastor, tem outras coisas? Também tem várias outras coisas. Mas se você seguir isso aqui, você vai ter sucesso, você vai ser feliz. Então vamos lá. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Esse é o verso número 1. Então aqui o verso número 1, ele já introduz uma coisa muito fantástica e interessante, que é o comportamento da mulher. E eu queria incentivar a fazer você pensar nisso no teu comportamento. Como que você age, como que você reage, como que você, quando você está calma, quando você está nervosa, como é segunda, como é sábado, de manhã, de noite, com sono, com fome. Como que é teu comportamento? Então, o texto bíblico aqui está pedindo para você se preocupar com o teu comportamento. Não está pedindo para se preocupar nisso com os homens. Você vai ver daqui a pouco, mas com a mulher está pedindo para se preocupar com o interior. E irmãs, vocês são tão focadas com o exterior, vocês são tão preocupadas com o exterior, com o brinco, com o colar, com o salão, com a escova, com a... Não é permanente, mudou, né? Enfim, progressiva. Então, e está certo, não deixe de se preocupar nisso também, tá, irmã? Porque
Vou explicar depois isso, irmãos. Mas, irmãs, sujeite-se ao seu marido. Se preocupe com o teu comportamento. Vai explicar melhor isso no verso número 2. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Pastor, então, como que eu me submeto ao meu marido? Respeitando ele. Pastor, mas eu respeito meu marido. Mas me explica o que é respeitar. Respeitar, irmãos, é você olhar alguém, quando você respeita um idoso, quando você respeita um político, quando você respeita o professor de português, o diretor da escola. Respeitar, irmãos, é olhar uma pessoa e dar a ela valor. Então você precisa olhar o marido e dar a ele valor. Mostrar que ele é precioso. Que ele é importante para você. É o que a gente espera dos filhos, irmãos, respeito. A gente não espera que os filhos sejam nota 10 em tudo ou perfeitos. Não são, irmãos. Mas a gente espera que eles demonstrem que nós temos valor para eles. Como? Respeitando. Então, como agir no meu comportamento? Tenha muito respeito pelo teu cônjuge. E não importa se ele é pastor e manja da Bíblia ou não. Mas tenha muito apreço, dê muito valor ao seu marido. Quer ver uma coisa importante, irmãos? Muito importante. Mulheres, irmãs minhas, queridas, para vocês é muito difícil a traição. É ou não é? Para vocês é muito difícil o adultério, a traição. Para os homens é muito difícil a falta de respeito. Muito difícil. Pastor, capaz não é a mesma coisa. Eu estou dizendo de um homem para uma mulher. Para os homens, o desrespeito é uma coisa muito séria. Muito séria. Não ser respeitado, não ser valorizado. Não se demonstrar que valoriza. E quer ver, irmãos, o desrespeito, como é que ele é? Ele é nas pequenas coisas. As irmãs se reúnem para conversar, né, irmãs? E aí, nossa, o meu marido está tão gordo. O meu é um barrigudo. O meu marido, meu Deus, ele me aprontou uma, torrou no cartão de crédito e, nossa, meu Deus, E lá em casa é 3 filhos, inclusive o da minha sogra. Como é que é, irmãs? O pior é o da minha sogra, né, Ivana? O que é isso, irmãos? Isso é brincadeirinha, desrespeito. O respeito, irmãos, você tem autoestima, irmãos. Pode ver, irmãos, a gente brinca com o presidente. A gente faz meme. Isso é uma cultura brasileira. A gente faz meme de qualquer um. Você precisa valorizar o teu marido. Você precisa respeitar ele diante de todo mundo. Principalmente na presença dele. Então, se sujeitar ao marido não é ficar batendo continência, tudo que ele fala, amém, que assim seja. Não. Respeitar o esposo é valorizar muito, ele é respeitar. Cara, meu marido, às vezes ele não é perfeito, mas fala como se fosse. Meu marido é trabalhador, nossa, ele me ajuda demais em casa. Deixa ele, irmãos, o teco dele ficar batendo, cai um para o lado do outro. Ele fala, meu Deus, mas eu não ajudo tanto. Já entendeu. Mas você está falando, não, meu marido, não. O Nelsinho, meu Deus, ele é um anjo. Graças a Deus que ele me ajuda em tudo aqui em casa. Fala com a boca cheia, está respeitando o esposo. O pastor está mentindo, não está, pelo menos profetiza. E aí, irmãos, ele que está escutando ali do lado, irmãos, já está pensando, opa, eu preciso ajudar mais. Irmãs, de todo o meu coração, pense no que sai da sua boca. Respeite. Respeite. Respeite em relação aos filhos. Respeite. Otavinho, vem aqui. Ajunta tua meia aqui. Não seja igual o teu pai, um porcalhão. Está chamando o filho. Corrigindo uma atitude errada dele. Falando do pai ainda por tabela. Desrespeito. Não pode. Nós precisamos mudar isso. E se a gente mudar? Otavinho, vem aqui. Ajunta essa meia. Você vê teu pai fazendo isso por acaso? O teu pai Irmãos, ia falar higiênico, não sei se essa é a palavra. O teu pai é tão cuidador, limpinho, né, irmãos? Aí faz assim com os dedos, assim, irmãos, aqui, bota aqui atrás, limpinho. Estou brincando, irmãos.
É muito importante para nós isso, irmãos, o respeito. Se terem autoestima. Verso número 3. A beleza de vocês, olha que coisa mais fantástica, verso 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Olha, às vezes, irmãos, é tão comum ver as mulheres preocupadas com a aparência e não com o coração. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, pega a manha. O mundo, talvez, enfim, o mundo, os homens do mundo estão sim muito preocupados com a aparência. Mas Deus está preocupado com o interior, com o comportamento. E até eu vou te dizer uma coisa, irmãos, os homens dentro da igreja, a beleza do interior, ela sobressai a beleza externa. Eu precisava dizer isso para você, irmãs. Porque às vezes vocês se sentem, a palavra não é feias, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. A beleza do coração, para o homem de Deus, ela vale mais. Aquilo que você é por dentro, embeleza você. Acho que é isso que estou querendo dizer. Como nós podemos embelezar o Evangelho com o nosso testemunho. Irmãs, o teu comportamento respeitoso, amoroso, gentil, tranquilo, é lindo. Encanta, apaixona, amarra. Você precisa entender isso. E aí então vai dizer ali no verso número 4, ao contrário. Então não fique tão preocupado com o exterior, ao contrário, esteja no seu interior, esteja no ser interior, o que não perece, beleza demonstrada num espírito, olha outra coisa legal, num espírito dócil e tranquilo. Outra coisa, que se você seguir esse caminho, você vai ser feliz, minha irmã querida. Qual, pastor? Respeitar o esposo, já entendi. E você ser dócil, você ser tranquila. Você vai tornar a tua casa melhor, minha irmã, se você for tranquila, se você for dócil. Pastor, e se eu for briguenta? Aí é outro caminho, irmãos. Mas se você for dócil, se você for tranquila, você não tem ideia de como você vai trazer segurança para o seu marido, para os seus filhos, para a sua casa, para o seu lar. Você não tem ideia de sair correndo do serviço e querer ir para casa. Então, sabe esse negócio de que está se pregando no mundo, irmãos, da gente ser feminista? Da gente não, né? Das mulheres serem feministas. Irmãos, esquece isso. Vocês precisam ser femininas. Escolha ser respeitosa, escolha ser dócil, escolha ser tranquila. O que é de grande valor para Deus, diz o versículo bíblico. Pastor, então como é que eu faço? Porque eu sou colérica, sanguínea, melancólica e fleumática, tudo junto. Vou te mostrar. Diz ali o verso número 5. Pois era assim. Aí agora São Pedro, irmãos, ele vai dar olha que coisa mais fantástica, ele vai dar um exemplo de antigamente. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Pastor, então como é que você consegue? Pastor, como é que eu consigo respeitar o respeitável? Ser doce com o grosseiro e tranquila com... Chegou o cão. Pela esperança que você tem em Deus. Pela tua fé em Jesus Cristo, pela tua vida com Deus. E vai dizer ali, elas se sujeitavam cada um ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não darem lugar ao medo. Então, irmãs, pratique o que é certo. Olha o que o texto diz, não tenha medo. Ah, pastor, se eu for respeitosa, ele vai montar em cima de mim. Não tenha medo, minha irmã querida. Ah, pastor, você não conhece.
Irmãs, pela esperança que é em Deus, não tenha medo de ser dócil, de ser amável, de ser tranquila. Não tenha medo. Não tenha medo de cultivar e guardar um relacionamento saudável no teu matrimônio. Não tenha medo. Talvez o medo faz você agir de uma forma que talvez entristeça o Espírito Santo e o seu marido. Então esqueça. Pastor, mas eu vou te dizer uma coisa, olha, é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, irmãos. E eu, inclusive, comecei dizendo que não é fácil. Mas é maravilhoso. E quando a gente chega nesse patamar, irmãos, de compreender um ao outro, de saber lidar um com o outro bem, irmãos, é só gostosura. Pastor, mas não está fácil, como é que eu faço? O verso número 1 do capítulo número 3 vai dizer assim, do mesmo modo. Então, que do mesmo modo? Pastor, porque o meu marido não é crente. Ele bebe bafão, fica meloso, me irrita, fala e não cumpre. Como que eu vou respeitar, me submeter? Como que eu vou ser dócil ou tranquila? Como que eu vou estar segura e não ter medo? Casado com uma pessoa bem difícil. E às vezes, irmãos, pode ser Nelsinho. Pode ser um homem de Deus, não precisa nem ser o dono do bar. E aí então eu quero te dar a manha, está ali no verso número 1 do capítulo número 3, do mesmo modo. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido. Então é do mesmo modo. Assim como. Então assim como? Está explicando ali no verso número 13 do capítulo número 2. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens. É fácil, irmãos, a gente se sujeitar a toda a autoridade dos homens? Sim ou não? Claro que não, porque tem cada um, irmãos, que eu vou te dizer uma coisa, que só quer projeto de poder, que judia do ser humano. Mas o verso número 3 diz, por causa do Senhor. E aí, então, no verso número 1 do capítulo número 3 de Pedro, vai dizer, do mesmo modo. Pastor, então, como que eu faço quando a pessoa é difícil? Por causa de Jesus. Faça. Por causa do Senhor, escolha ser dócil, tranquila, respeitar, ter em grande valor, porque você que vai ganhar. Vamos para os homens agora. Verso número 7. Do mesmo modo, olha a mesma palavrinha também para os homens, porque tem mulher que é embaçado, irmãos. Tem mulher que é difícil. Pastor, mas o que eu faço? A minha mulher, ela... pastor, eu já falei tanto. Do mesmo modo. Então, do mesmo modo, irmãos, é por causa de Jesus. Olha para a tua esposa de uma forma preciosa. Mesmo que ela seja dificílima de lidar. Então, vamos lá, verso número 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam... Eu vou até pegar uma outra tradução aqui. NVI. Vamos pegar a outra tradução lá. Qual é? Só deixa eu ver aqui. Qual que é, pastor? ARC. Coloca. É a Moca que está lá? Ou Moquinha? Moca, coloca ARC, só para eu ver aqui como é que fica. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Só essas duas? Então tá bom. Pode ser essa mesmo, Moca. Então, vamos lá, irmãos. Eu vou ler aqui a minha revista e atualizada aqui, irmãos. Tá bom? Essa aqui deve ser a revisada e corrigida ali. Maridos, igualmente, vivei a vida comum do lar. Quero explicar primeiro isso, irmãos. Ali está escrito coabitai com ela com entendimento. Então, homens, se a gente cumprir isso aqui, vai ser de grande valia para a saúde, para relacionamento saudável no nosso casamento, de cultivar e guardar, tá bom? A gente precisa aprender a viver a vida comum do lar. E aqui eu quero abordar duas situações, uma mais profunda do que a outra. A mais superficial, viver a vida comum do lar, a gente precisa perder. Eu confesso, irmãos, que eu demorei para entender isso. Eu achava que eu chegava do serviço, irmãos, estava tudo resolvido, terminou meu trabalho. Estou indo para casa, vou descansar. Então eu chegava em casa, irmãos, e eu tinha já incutido aquilo na minha cabeça, ia descansar. Então eu
ia tomar banho, botava o chinelão, já pijaminha, pé no puff, né? Tá pronta a janta, amor? Né? Então, na minha concepção, na minha cabeça, eu já tinha trabalhado 8, 9, 10 horas. Só que a vida vai ensinando a gente, e que, bem na verdade, é fantástico a vida. Mas não é nada fácil, não. Todo mundo aqui trabalha 2, 3 jornadas. Uma a gente é remunerado e a outra é para a nossa própria família. Então, quando deu o horário do serviço, a gente está indo para casa, nós continuamos a trabalhar. Só que agora é para os nossos filhos e para a nossa esposa. Só que eu demorei, Eliane, para entender isso. Eu achei que agora eu estava descansando e de folga. E pastor, como é que se mudou, irmãos? Levou tempo, levou anos. Nossa, graças a Deus por Jesus Cristo e a tua maturidade, irmãos. Por quê? Porque a minha esposa ia trabalhar junto, irmãos. E eu percebia que eu ia para o sofá esticar as pernas e ela ia botar a roupa para lavar, ia estender a roupa, depois ia pegar a roupa para secar, depois ia fazer a janta, e depois ia ver os filhos. E aquilo no primeiro momento eu achava, não, é normal, é a tarefa dela. Mas quem disse que é a tarefa dela? E aí eu fui percebendo a minha esposa cansada, fui percebendo ela, e eu percebi, cara do céu. E aí eu fui então, e eu confesso para vocês, eu já disse isso aqui na igreja, um dia eu estava lendo as escrituras e dizendo assim, Deus, fale comigo. E esse versículo saltou da Bíblia para o meu coração. E Deus dizendo para mim, participe da vida comum do lar. E eu não tive dúvida, Michel, naquele momento, cara, eu preciso ajudar, eu preciso me envolver. E então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, eu ainda tendo a minha humanidade, a chegar do serviço, cara, vou descansar. É uma luta. Não é à toa, irmãos, que Jesus Cristo disse para os discípulos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui a carne é fogo na roupa. Mas, irmãos, eu estou mais intencional, eu estou mais esperto, eu estou mais ligado e estou, de alguma forma, assentando algo no meu coração. Aquilo que eu fizer é uma coisa que eu permito que a minha esposa não faça. E se de alguma forma ela tiver mais tempo para ela mesma, eu fico feliz também. Então, é verdade, irmãos, às vezes eu vou fazer as coisas emburrado, brabo. Brabo não é a palavra, mas sem querer. Aí eu tive a mirabolante ideia, irmãos. Tentei fazer um prédio, irmãos, e não vi quanto custava para construir. E disse assim para minha esposa, amor, pode deixar que agora os banheiros é comigo, eu vou lavar. E o problema é que lá em casa, irmãos, é alguns. E aí, que pepino que eu assumi, irmãos, lavar. E ela disse, sério, amor? Amor, você vai me ajudar tanto. Irmãos, eu fiquei tão feliz quando ela disse aquilo, Marco, amor, você vai me ajudar demais. Eu falei, nossa, é isso que eu quero, eu pensei comigo. E ela disse, amor, pode lavar a cada 20 dias que está bom. Nossa, eu pensei, nossa, 20 dias, moleza. Primeiro dia, irmãos, eu levei 5 horas. Eu estava brabo, irmãos. Estava brabo. E brigava com aqueles azulejos, irmãos. Esfregava eles. E aí ela sabe. A Luciana, irmãos, uma coisa ela é uma mulher madura. E ela diz assim, amor, não se preocupe. É assim mesmo, você está aprendendo. Mas você vai ver. Eu faço em 2 horas. No segundo, fui lá, detonei os banheiros de novo, brabo. 20 dias, eu falei, meu Deus. Para mim, que era 20 dias, já era longo, eu já estava achando, cara, 20 dias é muito curtinho, pensando comigo. E aí, de novo, de 5 horas, irmão, fui para 4. Eu pensei, nossa, cara, que demora para cair esse horário. E aí, amor, e como é que está? Amor, eu não entrei falar nada, mas você perguntou, eu estou muito feliz de você estar me ajudando. Ainda não está aquela limpeza assim, mas amor, é assim mesmo, eu começo é assim mesmo, amor. Mas eu já sou tão agradecida pelo que você está fazendo. Nossa, ao mesmo tempo, nossa, eu preciso melhorar e me alegrar. Nossa, ela está gostando. E estava mesmo, irmãos. Resumo da ópera, irmãos. Nunca baixei de 4 horas, por mais que eu fizesse. De 20 dias, irmãos, eu fui para 30. E chegou um dia, Marco, que estava em 40 dias já. Eu estava completamente arrependido. E eu disse assim para ela, tive uma outra ideia me elaborante. Falei, amor, posso trocar o serviço? Essa pessoa, o que você está pensando? Amor, e se eu não limpar os banheiros mais e trocar pelos vidros da casa? E aí eu pensei assim, irmãos, e lá em casa, quem sabe, é muito vidro, né, Ivana?
E eu pensei que estava fazendo o negócio da China, irmãos do céu, e estava mesmo, irmãos. Era Zeca no último, irmãos. E troquei. E ela disse, amor, não, amor, o que você fizer para mim, irmão, amor, eu vou agradecer, porque daí já eu não faço. Nossa, saí motivado dos banheiros, irmãos. Me livrei deles, irmãos. E continuei a vendo a minha esposa limpar os 3 banheiros em 2 horas. E fui para a janela. Irmãos, quando fui para a janela... Ela está dizendo que não tem mais troca, irmãos. E aí, irmão, e por que me preocupava? Ver ela limpando a janela muito alto. E as folhas da janela tem que separar as folhas. É um engembrema, irmãos. Então, troquei pelas janelas. Irmãos do céu, outra coisa difícil. Irmãos, eu acho que eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Serviço de casa, acho que tudo é difícil. Mas estou lá me esforçando. Chegamos em casa à tarde, hoje vi minha esposa, irmã Esther, fazendo o almoço. E falei do sofá, porque eu já estava igual uma lagartixa no sofá, irmãos. Gata, chá comigo aí, a louça é minha. Ai, ai, ela sujou tanta louça hoje, irmãos. E com o ovo ainda, irmãos, que quando seca naquelas coisas ainda, irmãos, vira uma plasteca aquele ovo, irmãos. E a gente precisa, irmãos, se envolver na vida comum do lar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei por que as mulheres valorizam tanto quando a gente ajuda elas no serviço. Isso para elas é de muita importância. Segunda coisa importante é se envolver na vida comum do lar, irmãos, não é só tarefa de casa. É também se envolver com a esposa. É saber como que ela está. É a gente passar tempo junto. Irmãos, eu acho que celular, a gente tem que começar a rever os nossos telefones, irmãos. A gente precisa passar mais tempo junto uns com os outros. A gente precisa, irmãos, criar hábitos de dormir junto, de acordar junto. Ah, mais um não sei o quê, diurno e noturno. Não, tudo se acostuma, irmãos. A gente precisa, irmãos, eu não sei se é válido esse negócio, amor, já vou dormir. E o cônjuge fica 3 horas ainda acordado. Não, irmão, vamos dormir junto. Vamos acordar junto. Vamos passar mais tempo junto um com o outro. Se envolver com a vida comum do lar é isso, é passar mais tempo junto. Não é morar na mesma casa, irmãos, é estar mais junto um com o outro, mais grudado um com o outro. Pastor do céu, uma ideia, acho que eu não aguento, aguenta, irmão, nós aguentamos e pegamos as mães ainda. Segunda coisa importante, viver a vida comum do lar. Segunda coisa importante, com discernimento, diz o texto bíblico. Com conhecimento. Então, eu quero chamar, homens, faz isso, eu te peço em nome de Jesus. Viva a vida comum do lar, mas com conhecimento. Pastor, como é que eu faço para ter discernimento, para ter conhecimento? 2 coisas. Preste atenção na esposa. E segundo, faça pergunta para ela. É com conhecimento. Como assim? Presta atenção, ela está bem? Ela está triste? Ela está irritada? Se você perceber, pergunta, amor, por que você está triste? Amor, está tudo bem? Amor, essa semana, como é que está? Está corrida? Está tranquila? Amor, está bem tranquila, beleza. Amor, essa semana tem cheio de coisa para resolver, estou preocupada com isso. Amor, faz essa pergunta, irmãos. Amor, tem alguma coisa preocupando tua alma? Teu coração? Tenha. Os filhos não estão bem na escola, eu vou ter que ir na escola. Tem, amor, eu estou preocupado com isso. E aí você valoriza aquilo, você escuta aquilo que ela está preocupada, porque, irmãos, a gente tem que ter conhecimento, vida comum do lar com discernimento. Nós precisamos fazer perguntas, e não é fazer pergunta desprezando a resposta, é valorizando a resposta. Está preocupado com aquilo? Está mesmo. Então, amor, pode deixar que eu veja então as tarefas das crianças. Amor, pode deixar que eu vou na escola. Sério? Pode deixar comigo, eu vou na escola. Mas o trabalho? Não, eu vou na escola, fica tranquila. Então, viver a vida comum do lar com conhecimento, precisa perguntar, você precisa estar preocupado com o coração dela, com a agenda dela. Pastor, e como é que eu faço? A minha esposa é 007 e ela não demonstra emoções. Então, pergunta. Pastor, mas ela não responde, ela fica envergonhadinha, ela não fala a verdade. Continua perguntando, vai chegar uma hora que ela vai ver que é tão honesto essa pergunta que ela vai dizer, ai amor, eu não estou bem.
Terceira coisa importante, com dignidade. Viva a vida comum no lar, com discernimento e com dignidade. Demonstre que você valoriza a tua esposa, meu irmão. Demonstre que ela é preciosa para você. Já sei, pastor, com presente você está falando, não, essa é a forma mais fácil. Talvez a forma mais preciosa é com tempo e com atenção. Viver a vida comum do lar e tratar com dignidade a esposa, irmãos, escute. Deixa claro, né, irmãs? Vocês não abrem mão dos presentinhos, né? Tá tudo certo. Mas, irmãos, o presentinho, a lembrança é o mais fácil. Talvez o mais precioso para você valorizar a tua esposa e demonstrar o quanto ela é preciosa é gastando com ela tempo e esse tempo dando a ela atenção. Atenção para aquilo que ela quer conversar. Esses dias, irmã Esther, a pastora Luga, estava conversando comigo. Eu acho que era sobre bolo. Eu acho porque eu não prestei atenção. É isso que eu estou querendo dizer. Então, eu estava assistindo algo e ela veio conversar comigo. Plá, 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 plá. E aí eu vi que ela estava conversando comigo. E eu, nossa, que interessante isso daqui. E aí eu peguei o controle e dei pausa. Sério, amor? E ela olhou assim, ela olhou para mim e começou a dar risada. Ela, você nem está me escutando. E ela virou as costas. A gente precisa tratar elas com valor, com dignidade, demonstrar o quanto elas são preciosas. A gente precisa gastar tempo e dar atenção. Pastor, mas se é bolo a conversa, eu não manjo nada. Eu também não manjo nada de bolo, irmãos. Mas vamos conversar, vamos se interessar, vamos aprender de tanto escutar. Irmãos, o que nós mais conversamos com as nossas esposas, aquilo que nós queremos conversar com elas, sobre problemas que a gente está interessado em resolver ou sobre o que elas querem conversar? Outra coisa importante, irmãos, sobre a vida comum do lar é tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Essa parte aqui é fantástica. Você precisa entender que no casamento a esposa, ela é a parte mais frágil. E por isso, você precisa defender a sua esposa fisicamente. Você precisa. E eu conversava hoje de manhã, brincando com os irmãos, irmãos, que quartas-feiras, irmãos, às 19 horas tem jiu-jitsu aqui na igreja, irmãos, e é de graça. Acontece aqui em cima, o pastor Bruno, que dá aula. E o ano que vem vai ter boxe na segunda-feira aqui na igreja, irmãos. Olha que coisa mais interessante. O objetivo de boxe, irmãos, não é sentar o nariz dos outros. O objetivo do boxe é só emagrecer, ok? Fazer exercício, se movimentar, não ficar sedentário. Mas esse texto bíblico está dizendo, irmãos, que a nossa esposa, ela é a parte mais frágil. Então a gente precisa defender a nossa esposa fisicamente. E aí, irmãos, eu quero te dar uma sacada de mestre aqui, homens queridos. Eu nunca precisei defender a Luciana de algum homem. Nunca. 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 Eu nunca precisei, vem então. Eu nunca, irmão. Nunca, irmãos. Nunca. Mas defender fisicamente a Luciana, irmãos, de mim mesmo, você não tem ideia de quantas vezes. Então eu não estou incentivando você a fazer boxe, muito menos jiu-jitsu, irmãos, ou ficar de olho em quem mexer com a tua esposa na rua. Não, irmãos. Eu estou dizendo, irmãos, que tem um carinha que vai para casa todo dia, que é eu e você. E que às vezes, irmãos, a gente vai para casa e de alguma forma a gente ataca essa parte mais frágil que é a nossa esposa, a gente ataca elas com raiva, com palavras duras, com reclamações, com indiferenças. Meus amores, é de nós mesmos, pecadores, que a gente precisa proteger as nossas esposas. Pastor, por quê? Porque Deus está dizendo que elas são uma parte mais frágil e precisam ser defendidas. Irmãos, faz essas coisas. Eu vou te dizer, eu boto a mão no fogo pela palavra de Deus. Irmãos, eu vou te dizer, vai te abençoar. Vai tornar melhor. Vai te dar prazer, vai te deixar feliz. Eu tenho certeza, segue essas coisas.
Presta atenção nisso. Quando for chegar em casa, irmãos, vem grandão, alfa, quero ver quem que vai mexer com ela. E não deixa nem você mesmo, por causa de um filho, falar mais alto com a esposa. Nem sempre foi assim, irmãos. Eu ainda luto contra isso. A carne é muito fraca. Mas tudo que acontecia com os nossos filhos, eu culpava a Luciana. Eu culpava. Lembra, amor? Eles ficavam gripados. Eu dizia bem assim: amor, o que você fez? Eles ficaram gripados, cara. E eu dizia o que ela tinha feito. E eu fui percebendo que era medo no meu coração. Era medo dos meus filhos ficarem doentes, de acontecer alguma coisa terrível com eles, deles reprovarem de ano, medo. E por causa de medo eu culpava quem estava mais tempo na casa, que era ela. Mas se eu tiver determinado, irmãos, faixa preta de jiu-jitsu, irmãos, de proteger a Luciana de mim mesmo, da minha raiva, das minhas palavras duras, das minhas reclamações e indiferenças. E aí, olha que coisa interessante, diz o versículo bíblico do versículo 7 do capítulo 3, a parte final. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha o que diz a última parte do versículo, que as nossas orações podem ser interrompidas pela forma como nós tratamos a nossa esposa. O que isso está querendo dizer? Esse texto está querendo dizer, irmãos, que a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida espiritual pode ser impactada pela forma como nós tratamos a nossa esposa. É muito sério. É muito sério, irmãos. Coloca Provérbios capítulo 23, verso 26. Quero falar sobre os filhos. Bem simples. Provérbios 23, 26. Dai-me seu coração. Meu filho, dê-me seu coração. Agora é sobre os filhos, que também é essa parte de cultivar e guardar relacionamentos saudáveis. A gente precisa dar mais do que educação para os nossos filhos, irmãos. Mais do que inglês, mais do que faculdade. Sabe aquele negócio que a gente bate no peito e diz, não, eu nunca fiz uma faculdade, mas meu filho fez. Não, irmãos, nós não temos. Irmãos, nós temos, aliás, muitas coisas. Mas, biblicamente, o que a gente precisa ter com os nossos filhos? Não é se eles fizerem inglês. A gente precisa ter deles o coração. Quando você olhar para o teu filho, você precisa, será que eu tenho o coração dele? Será que ele tem o meu coração? Você vai dar várias coisas para ele, passagem, férias, passeio, inglês, faculdade, enfim. Mas você precisa, no ápice de um bom pai, irmãos, uma boa mãe, é se você tem o coração dele e ele tem o teu. É aí que você tem que chegar. É aí que você tem que chegar. Você tem que ter o coração do teu filho. Ele é um filho que te conta as coisas, porque você tem o coração dele. Ele é um filho que te respeita, porque você tem o coração dele. Ele é um filho que presta atenção no que você fala, porque você tem o coração dele. Ele é um filho que já tem 27 anos, está dentro de casa, mas ainda se submete a você, porque você tem o coração dele. Então não tem a ver com educação, irmãos, com inglês, não, irmãos. Tem a ver com que você ter o coração do filho. E o interessante é que não tem que roubar, irmãos, ou pegar escondido. Ali diz, filho meu filho, dá-me. Esse dar é voluntário. Você precisa construir algo com teu filho, que ele escolha dar o coração dele a você. Pastor, e como é que eu faço isso? Duas coisas. Você precisa discipular e disciplinar os seus filhos. Não importa o tamanho. Discipular. Você precisa gastar tempo com 4 coisas com seus filhos.
Dá para ser 5, 6, 7, mas 4 coisas. Você precisa gastar tempo lendo a Bíblia com ele, orando com ele, brincando com ele e trabalhando com ele. Mas ele já está do meu tamanho. Só muda as brincadeiras. Pequenininho é Smurf. É Smurf, né, amor, aquela arminha? Nerf. Grande, irmãos, às vezes é xadrez, futebol, basquete. Então, a brincadeira só muda. Você precisa brincar com seus filhos. Então, você precisa ler as Escrituras com o teu filho. Pastor, por que eu preciso orar com o meu filho e ler a Bíblia com ele? Porque você precisa proteger ele. Simples assim. E você precisa proteger o teu filho internamente e exteriormente. Internamente, você precisa proteger o teu filho dele mesmo, da tolice do pecado que há dentro dele. Pastor, mas não importa o tamanho, eu preciso proteger, claro, tolo pequeno e pecador pequeno. Tolo grande e pecador grande. Então, você precisa ler a Bíblia e orar com teu filho, porque você precisa proteger ele do interior, das ameaças interiores, que é a tolice e o pecado que habita dentro da raça humana. Por isso que você não pode deixar de fazer. Não pode. Irmãos, não pode. Por isso que, e aí você vai mostrando, você vai instruindo, você vai semeando as coisas fantásticas de Deus, você vai orando por, e aí vai envolvendo brincadeira em tudo isso e trabalho. Você chama o teu filho para trabalhar junto com você, para lavar um carro, para limpar um vidro. Você chama. E você também se envolve com o teu filho nos trabalhos dele. Às vezes é um trabalho de ciências, às vezes é um trabalho no próprio trabalho. Pai, me ajuda a resolver isso. Está ocupado, mas você dá um jeito, porque você tem que ter o coração dele. Pai, talvez a gente nunca fique muito tranquilo, a vida inteira. Mas se a gente quiser o coração, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar com os nossos filhos, a gente precisa brincar, se divertir com eles. E a gente precisa trabalhar com eles. A gente precisa se envolver no trabalho deles e eles no nosso trabalho. A gente precisa puxar os nossos filhos para o nosso lazer, às vezes é pescaria, e a gente precisa ir no lazer deles, às vezes é basquete. Quando eles sentam para conversar alguma coisa, tem filho, irmãos, que é mais rápido. Pai, quero te contar uma coisa. Ganhei. Nossa, filho, que legal. Como é que foi? Legal. O outro filho chega, pai, acordei de manhã, bati a canela na cama. Mas tudo bem, fui escovar os dentes. Aí, irmãos, e o negócio que aconteceu foi só de tarde. Até chegar de tarde, irmãos, você só fica pensando, meu Deus, resume. Mas não dá para falar resume, porque é outro filho, é outro jeito de ser. Ele precisa perceber que você está dando importância. Ganhe o coração do teu filho. Ele precisa te dar isso. O Gustavo saiu de casa faz 2 meses. E ele escreveu uma cartinha para a mãe dele, para o Mateus, irmão mais novo, e para mim. E ele escondeu essas cartinhas. A mãe achou, o Mateus também achou, Gigi, e eu não achei. Mas eu também não procurei, mas não achei. Mas eu pensei comigo, ele falou assim, pai, gente, está num lugar tranquilo, vocês vão achar. E eu pensei, beleza, lugar tranquilo, vamos achar. Mas, e aí passou 1 mês e eu não achei, irmãos, passou 2 meses, não achei. E aí ele pegou a cartinha, colocou um livro assim na minha mesa, e acho que ele escreveu dentro do livro, irmãos, e colocou um bilhete assim, leia-me. Eu pensei, achei, era ele, irmãos, tinha ido lá em casa, e ele fui ler. E aí, lá estava, pai, esse é o meu último dia na casa. É assim que ele começa a carta. Pai, esse é o meu último dia na casa, aqui em casa com vocês. Eu preciso agora ir para a minha casa, constituir a minha família. E pai, eu quero te dizer o amigo que você é para mim, como eu amo e como eu desejo ser como você. Seria uma alegria do meu coração se os meus filhos quisessem ser como o avô deles. Eu te agradeço por tudo. Irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, irmãos, que a gente precisa ter o coração dos nossos filhos. E não é fácil. Não é fácil. Pastor, quando que fica mais fácil? Nunca. Nunca. Simples assim. Pastor, não é quando ficam grandes. Aí as preocupações são outras.
Queria que você lesse um outro versículo, irmãos. Provérbios 18, 24. Vai falar agora sobre amigos. A importância da gente ter amigos, irmãos. Então eu estou falando sobre a Eva, que simboliza o próximo. Relacionamentos saudáveis, irmãos, com o próximo. Então, Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Olha que interessante, irmãos. Eu não sei, eu preciso estudar sobre isso daqui, preciso pensar. Por que será que ter muitos amigos pode arruinar uma pessoa? Olha que interessante. Mas o texto também diz, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Quero pedir para você fazer amigos. Para você ter amigos. Para você ter alguém para chorar, para rir, para contar alguma coisa. Cuidado com muitos. Porque de alguma forma pode nos arruinar. Mas o texto bíblico diz que tem amigos que são tão importantes para nós, irmãos, que é como se fosse mais um irmão. Eu quero dizer que a vida, irmãos, ela não é para ser sozinha. A gente precisa de amizades. A gente precisa. Faça amigos. Eu sei que na igreja nós temos muitos irmãos, mas faça amigos. De ir na casa um do outro, de criar relacionamento, de saber coisas específicas, de saber como que converteu, de saber o que tem sido difícil, o que está fácil, de poder estender a mão e ajudar. Faça amigos. E por fim, irmãos, eu quero concluir dizendo assim, irmãos, sobre cultivar e guardar esses relacionamentos saudáveis com a Eva, aí que simboliza a família, o cônjuge, os filhos, amigos. Eu queria resumir assim, irmãos, a gente tem que ter um coração de que a gente precisa melhorar. Você tem que ter no teu coração essa perspectiva que precisa melhorar no casamento. Em relação a ter o coração dos filhos. Ter amigos. E eu queria incentivar você uma coisa, irmãos. Pergunte para o teu filho. Como que você pode ser melhor para ele. Pergunte para ele se tem alguma coisa atualmente incomodando ele. Talvez ele diga para você que, pai, o meu caminhão quebrou o farol. Né, Douglas? Eu quero incentivar você a ir embora hoje para casa pensando, cara, eu preciso cultivar e guardar muitas coisas na minha vida. Eu quero isso. Eu quero fazer crescer coisas maravilhosas e eu quero proteger aquilo que está crescendo. Eu quero incentivar você a ir para casa e perguntar para o seu marido, amor. Pensa nessa pergunta, irmãos. É fantástica essa pergunta. Amor. Perguntando para o marido, né, irmãos? Amor. Eu te desrespeito? Você se sente respeitado por mim? Tem alguma coisa que eu faço que te incomoda, que te desrespeita, que você não gosta, que te irrita? Irmãs, você vai dar a faca e o queijo na mão dele. Ah, pastor, mas eu quero dormir em paz. Irmão, nós vamos dormir em paz. Mas nós precisamos ter essas conversas puras, honestas. E não achar que nós estamos sendo o rei da cocada, fazendo, não, pastor, eu sou um anjo. Não, pergunta para a pessoa. Você tem que escutar o coração da pessoa. Então eu quero incentivar você a fazer essas perguntas. Amor, tem alguma coisa que você gostaria que eu mudasse? Que eu não fizesse mais? Talvez ele faça assim, ó. Tem, amor, uma lista aqui, ó. Amor, que bom que você perguntou. Amor, na verdade tem sim. Tem uma coisa que tem me incomodado muito. Mas eu quero falar para você, amor, sem brigar. Mas eu só quero, amor, muda isso aqui. Tem uma coisa, irmãos, que eu cheguei macho em casa, esse alfa, irmãos. Alfa pro pecado, irmão, cheguei em casa. Essa semana passada, né, amor?
A pastora Lu, irmãos, estava com um hábito tão feio, irmãos, que quando eu passava pelas situações, irmãos, aquilo me tirava do sério. Nas últimas situações, não estava nem me irritando mais, Ricardo. Eu já estava triste. A última, irmãos, eu nem me irritei, eu fiquei triste. Ela ia fazer as coisinhas dela, irmãos, e pegava o meu cartão da carteira. E não devolvia o bendito cartão na carteira que ela havia pego. E ela não me explicava, não me falava. E eu vou viver a vida. Agora, já imaginou, irmão, você passar a compra no mercado e você, no crédito, moça? Hã? Luciano! Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Posto de gasolina, irmãos. Na última vez, agora semana passada, irmãos, eu cheguei em casa. Eu fui na loja, irmãos, lá no Bacaxeri comprar um negócio para o carro. Cheguei lá. Eu não acredito, cara. Eu voltei, irmãos. Eu não sei se eu voltei mais brabo, porque eu tinha que voltar para casa, pegar o cartão para depois voltar na loja de novo, irmão. Aí virou aquela bagunça da irritação. Eu cheguei em casa e eu disse assim, amor, você pegou? Amor, você pegou o cartão? Amor, você usou o cartão? Ai, amor, usei mesmo ontem. Eu olhei para ela e falei assim, eu quero que você pare com essa mania. E ela é tão maravilhosa, Marcos, você fala, amor, me desculpe. A doçura. A tranquilidade quebra o homem. E Douglas, eu vim dirigindo pensando, se ela justificar, eu vou levantar para 6. Eu vim pensando, Reila, eu vim pensando. Porque, irmãos, às vezes a pastora Lu tem essa mania. Ai, amor, mas quem que não esquece? Só eu esqueço. Só eu, bonito, esqueço. E eu fiquei pensando assim, Leandro, se ela justificar, eu vou. Não, hoje nós vamos brigar. Amor, você usou o cartão? Ai, amor do céu, me desculpe, amor. Aí já me derreti, irmãos. Mas ela podia dizer que também eu esqueço um monte de coisa, que eu também irrito ela. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos, que ela escolheu não ficar se defendendo. E ela disse, amor, me desculpa. Irmãs, a doçura, a tranquilidade, o respeito, você não tem ideia de como é precioso. Maridos, pergunta para a esposa, amor, eu posso ser melhor? Amor, o que eu posso fazer? O que te irrita? O que você gostaria que eu fizesse mais? Tenha coragem, sem medo, irmãs, em nome de Jesus. O texto bíblico, não, sem medo. Pastor, eu sei o que ele vai falar. Escutem com atenção, então. Vamos ficar de pé? Mas eu queria incentivar você a isso, minhas irmãs queridas. Você precisa perguntar. Irmãos, vamos combinar uma coisa? Não basta a gente ter a resposta, a gente tem que se mobilizar para fazer, combinado? Precisamos, com atenção, escutar o que a pessoa disse, irmãos, e a gente pensar. Sem pensar, irmãos, que, nada a ver, não, é o que a pessoa está dizendo que incomoda. É o que ela está dizendo, puxa, se você fizesse isso, eu gostaria tanto. Então, irmãs, digam para o marido hoje de noite o que te agrada, o que você gostaria, o que te incomoda. O que te incomoda é para parar de fazer e o que você gostaria que para começar a fazer. E irmãos, a mesma coisa. Eu te desafio a perguntar para o cônjuge, eu te faço feliz?
Você se sente protegida comigo? Você é feliz do meu lado? Tem alguma coisa que te tira do sério? Pergunta, irmãos. Pastor do céu, você vai fazer eu mexer com o vespeiro? Ah, irmãos do céu, não, não, não. Não, do mesmo modo. Por Jesus Cristo, irmãos. Pela esperança que nós temos em Deus. Mas para que você seja muito abençoado e feliz nessa área tão importante da vida. Faz isso com o filho. Se o filho não perguntar para você, porque ele não entendeu ainda, é muito novinho, você fala, filho, e a mãe, assim, ó, o que me deixaria muito feliz era isso, você dobrasse suas roupas. Vamos orar? Quero orar com você.